Fala meus cowpokes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre o famigerado rapper Yelawolf. Então, se você gosta muito de rap, da cultura hip hop, abraça o canal, se inscreve aí, deixa o like, já ativa o sininho, que essa é a intenção deste canal aqui e dessa pessoa que vos fala. Tudo bem pra vocês? Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Mike Wayne Atta, mais conhecido por seu nome artístico Yelawolf, é um rapper e compositor nascido e criado em Gadsden, Alabama. Yelawolf embarcou em sua carreira em 2005, lançando material solo independente até 2010. Foram um EP e 4 mixtapes até então. E foi no EP Trunk Music de 2010 que Yelawolf começou a ganhar atenção no mainstream. Mas para falar mais de sua carreira musical, a gente precisa voltar bem no começo, antes da sua caminhada no hip hop. Michael Wayne nasceu em 30 de dezembro de 79 em Gadsden. Ele se descreve como um representante de todas as pessoas que são o núcleo da América, de trabalhadores de fábricas, fazendeiros, mães solteiras, quem está nas ruas fazendo seus corres e por aí vai. Sua mãe é branca e seu pai é Cherokee. Yelawolf diz que seu nome artístico foi inspirado por conta do seu pai. Para quem não sabe, os Cherokees são uma tribo de nação nativa chamada Iroquees. Eles são divididos em tribos de diversos estados como Alabama, Missouri, Georgia, Arkansas e o Tennessee. Sua mãe, Sheila, quem ele considera ser uma estrela do rock, deu à luz ao Michael quando ela tinha 16 anos. Eles passaram bastante tempo se mudando, mas foi numa cidade chamada Antioch, no Tennessee, morando em um conjunto habitacional e frequentando a Carter Lawrence Middle School, em Nashville, que o hip hop começou a fazer sentido para o Yella, entrando culturalmente em sua vida. Foi aí que ele criou seu nome artístico, Yelawolf, que devido ao seu pai ser um Cherokee, o Yella representa o sol, a luz e o desejo e o poder, e o Wolf representa seus instintos e sua capacidade de sobreviver. Em 2005, Yelawolf apareceu num reality show chamado The Road to Stardom, apresentada pela artista de hip hop bastante conhecida Missy Elliott. Depois que ele foi eliminado do reality show, ele lançou seu álbum independente chamado Creekwater, no mesmo ano que ele lançou a mixtape chamado Peace in the Barrel of Beasts. Dois anos depois, ela assinou com a Columbia Records e lançou um single, oriundo do álbum Fear and Loathing in Small Town, USA. O single se chamava Kicking e ele saiu, porém o álbum nunca foi lançado. E o Yelawolf, 2 anos depois, saiu da gravadora. Depois de um tempo, ela lançou 2 mixtapes, um chamado Ball of Flames, The Ballad of Slick Rick e Bob, e o outro chamado Stereo, a hip hop tribute to classic rock. Esse Stereo em específico é lembrado por fãs até hoje, por ser um dos projetos mais marcantes de Yelawolf. Em 2009, ele assinou com a Ghetto Vision Entertainment e lançou o Arena Rap EP, o que fez ele ganhar um destaque a mais no cenário musical. Em 2009, ele começou a trabalhar com o produtor Will Power. Em 2010, ele lançou sua mixtape chamada Trunk Music. E logo no início, ali em janeiro de 2010 mesmo, essa mixtape fez um estouro na internet, fazendo ela ganhar vários seguidores no mesmo ano. No mesmo ano, Yelawolf conseguiu assinar com a Interscope, uma das maiores gravadoras americanas. Então, em novembro daquele mesmo ano, ele lançou o Trunk Music 060. Uma curiosidade, esse 060 é a velocidade que ela costuma pegar em seus carros e também o limite de velocidade permitido em grandes partes dos estados americanos. Se a gente converter para quilômetros, daria uns 98 km por hora. Trunk Music 060 foi um sucesso. Foi considerado um dos melhores projetos naquela época. Isso contribuiu para suas aparições em música de outros artistas, como Tech Nine, Gucci Mane, Travis Barker e muitos outros. Isso colaborou ainda mais para seu nome ser conhecido. If heaven ain't a lot like Dixie, I don't wanna go. If heaven ain't a lot like Dixie, I just as soon stay home. If they don't got the grand ole opry, like they do down in Tennessee, just send me to hell to New York City and everybody sing to me. Em 2011, já havia boatos que Yelawolf teria assinado um contrato com a gravadora do Eminem, a Shady Records. O boato foi confirmado em março, quando Yelawolf foi capa da revista XXL com Eminem e outros artistas que também estavam na Shady Records. Yelawolf anunciou seu primeiro álbum pela Shady chamado Radioactive, lançado em novembro daquele ano. Yelawolf também fez uma participação no Game Driver São Francisco, lançando um clipe musical para o jogo chamado No Rands.
Outra parceria que deu certo e foi seu primeiro single para o álbum foi a Hard White, com participação do Lil Jon. Depois ele lançou Let's Roll com a participação de Kid Rock. O hype pelo álbum aumentou assim que a The Source, revista que é especializada em hip hop, classificou o álbum com 4.5 mics, dizendo que o álbum era quase um clássico. Quando o álbum foi lançado para todos, ele seguiu na 13ª posição do Billboard 200. Em janeiro de 2012, Yelawolf lançou uma faixa promocional com nada mais nada menos que Ed Sheeran, intitulada You Don't Know For Fuck's Sake. E mais um momento curiosidade, o termo fuck's sake é uma expressão britânica para demonstrar raiva ou alguma atitude. Para você que não sabe aí, né, meu intuito aqui é ensinar os xingamentos aqui de todos os países. Tô brincando, sacanagem. Seguindo. No final de janeiro foi lançado então o EP chamado The London Bridge. Esse foi o primeiro projeto colaborativo do Yella. Em junho do mesmo ano, Yelawolf lançou o single Happy Father's Day com o produtor alabamiense M16, anunciando assim sua quinta mixtape, chamada Heart of Dixie. Para quem não sabe, Heart of Dixie é um termo usado para traçar os estados do sul. E em agosto de 2012, o Yelawolf anunciou seu próximo EP e segundo projeto colaborativo que contava com nada mais nada menos que o Travis Barker, baterista do Blink-182, e o nome do EP se chamava Psycho White. O primeiro single lançado para o EP foi o Pushin', e o EP foi lançado definitivamente em 13 de novembro de 2012. O EP ficou na 24ª posição por semanas no Billboard e rendeu mais de 15 mil vendas durante seus primeiros dias após o lançamento. Man, I'm tired. No way! Switch next games. Jump on the paddy back like a Pakistani, get back in the bag and level with the pack of mania. So let me throw the back at it again, ready for the body win. One motherfucker, they let another crack in, yeah! E ali em março de 2012, o Yelawolf começou a lapidar seu álbum chamado Love Story. Mas devido a um acidente de palco onde ela teve uma ruptura no baço, onde ele quase perde sua vida, ele teve que adiar esse álbum. Assim que o Yella ficou recuperado, ele resolveu fazer uma sequência do Trunk Music, chamado Trunk Music Returns. Em uma entrevista ele falou o porquê de deixar o Love Story um pouco de lado. Ele diz exatamente assim: em Radioactive abri mão de muitos espaços criativos, como eu previa que aconteceria. Algumas faixas não foram correspondidas para a minha audiência. E nessa entrevista ele mesmo confirmou que estava entre Nashville e Detroit, para que pudesse terminar esse álbum ao lado do Eminem. Para quem não sabe, o lar do Eminem é Detroit, e Nashville é onde o Yella reside atualmente até. E ela disse que o novo Trunk Music sairia em 2013. Dito e feito, no dia 13 de fevereiro de 2013, Trunk Music Returns era lançado, com destaque para a faixa Way Out, Fast Ride e Gangster, com participação de A$AP Rocky e Big Henry. Em outubro do mesmo ano, Yelawolf anunciou sua 7ª mixtape, chamada Black Fall, com a produção de DJ Paul, do grupo 3-6 Mafia, lançada no dia 31 de outubro, isso mesmo, em Halloween. Então, em 2014, ela lançou seu primeiro single já fazendo aquecimento para o Love Story, intitulado Boxchev 5. O álbum era para chegar em 2014, mas ele foi adiado para 2015. Mas entre esses períodos, ela estava lançando vários trabalhos incluindo freestyle sampleando clássicos do rock, meio que uma sequência ali do Stereo. E ela também colocou algumas músicas ali no Shady XV, que era um álbum coletânea com várias faixas de artistas da Shady Records. Essa coletânea foi feita para comemorar os 15 anos de Shady Records. 2015 chegou, então veio Love Story, tendo uma única participação de nada mais nada menos que Eminem, e contava com o Eminem também na produção junto com ela. Love Story ficou na 3ª posição da Billboard com mais de 61 mil cópias vendidas na primeira semana. O álbum é considerado o lançamento mais celebrado do Yelawolf, mas não deixou de ser alvo de críticas devido à mistura de country e hip hop. Os dois singles do álbum, Till It's Gone e Best Friend, esse com participação do Eminem, juntos têm mais de 100 milhões de visualizações no YouTube e foram premiados com diversas indicações. Mas nem tudo são flores na vida do Yella, pois em agosto ainda de 2015, Yelawolf se envolveu em uma polêmica com a bandeira confederada, o que fez ele criar a To Whom It May Concern, um single dedicado a falar sobre esse assunto, pois naquele mesmo ano aconteceu o massacre da igreja de Charleston, na Carolina do Sul, onde os alvos eram afro-americanos pelo motivo tolo de ódio racial. 9 in a sick church going people get murdered. There's not a word I can utter, there's not a rhyme I can say. There ain't no fixing that ever. Those people brutally slay, and I refuse to see ways to justify all the blame. Them motherfuckers insane. I got so mad at my own image. I took down merch. No explaining it now. It's only making it worse. This fucking coward, this criminal's just a puppet, a mental case. But the truth is the truth. He did it because of race. What I cannot lose is the respect that I've gained. Friendships I cherish, fuck the money and fame. Black American culture is in the thread of my veins. It's rock and roll till I die. I'm just a rebel in shame, yes I apologize for me and anybody with that flag. Honestly, any proud southerner is sad.
How do you think I feel when I look at my granddad, imagining him dead because of that piece of trash? Depois que essa polêmica foi resolvida, ela anunciou seu quarto álbum, chamado Trial by Fire, onde ele disse que seria um álbum muito mais obscuro que os outros, produzido por ele e os membros da sua banda, DJ Clever e Bones Owens. Mas no meio dessa produção do Trial by Fire, em 2016, ela estava trabalhando em segredo com o produtor Jim Johnson. Esse trabalho em segredo veio de surpresa em 10 de outubro e era um EP chamado Hotel. Esse nome pode parecer estranho por ser só Hotel, mas na realidade ele é um acrônimo de House of the Endless Life, que numa tradução duvidosa ficaria Casa de uma Vida Sem Fim. Logo depois de Hotel vieram os dois primeiros singles para o álbum Trial by Fire, que foram Daylights e Shadows. Esse último single em questão teve colaboração do cantor country Joshua Hadley, ambos lançados ainda em 2016. Uma turnê foi anunciada, porém em um show em Oregon, Yelawolf começou a destruir os equipamentos que eram do Bones, o que fez eles se desentenderem, e assim fazendo que o guitarrista saísse da banda. Logo depois disso, DJ Clever também saiu da banda, voltando a se reunir com ela no ano seguinte. Mas as tretas não paravam. Yelawolf chegou a brigar com o fã nos palcos, e essa série de brigas e polêmicas envolvendo ela resultou no cancelamento do tour. Depois disso, Yelawolf estava tendo um colapso mental, chegando a ser internado numa enfermaria psiquiátrica. Após sua liberação do internato, ele anunciou nas redes sociais que estava prestes a mudar seu nome artístico, de Yelawolf, para seu nome de nascimento, Michael Waynata. E vocês aí devem estar se perguntando o motivo de tudo isso, porque sabem que nada disso foi à toa. Isso aconteceu por uma série de fatores: a distância dos filhos, a morte do seu melhor amigo e colaborador musical, Shawty Fat, e também o término com sua noiva, Fifi Dobson, que é uma cantora também. Por isso que eu falo, galera, quem puder, quem ainda tem umas condições, quem puder, faz terapia, conversa com seus amigos, porque, cara, nada é fácil nessa vida e pra gente trabalhar da melhor forma possível nos nossos sonhos e tudo mais, a melhor coisa é conversar com um amigo, é poder ter alguém pra ouvir você, suas dores, etc. E você sentir mais leve pra criar, se desenrolar nas coisas que vocês querem alcançar. Durante esse tempo, Yelawolf mudou seu estilo totalmente focado no hip hop atual, e o álbum Trial by Fire ficou sem sinal algum de vida, assim como sua relação com a Shade Records. Ninguém sabia o que estava acontecendo na época. Depois de todo esse perrengue que ela tinha passado, Trial by Fire é lançado em 27 de outubro de 2017, e nesse meio tempo ele voltou com sua noiva, Fifi Dobson. Em junho de 2018, Yelawolf anunciou seu retorno na cena musical com tudo, lançando o terceiro single para o Trial by Fire, Roll Your Boat. Yelawolf então anunciou sua nova turnê, indo em todos aqueles lugares que os shows tinham sido cancelados durante a sua turnê passada. Depois de Trial by Fire, veio Trunk Music 3. Foi o maior projeto em comparação aos outros Trunk Musics, pois os outros Trunk Musics eram mixtapes e agora esse Trunk Music 3 seria um álbum. Isso também marcou a volta definitiva do Yelawolf na cena musical, após esse longo hiato. Esse álbum ficou conhecido por trazer de volta o produtor Will Power, que lidou com boa parte das produções do Yella e também contava com a produção do DJ Paul e Jim Johnson. E de um fato também muito marcante, que seria seu último álbum pelo selo da Shade Records. O álbum também tem a colaboração do Machine Gun Kelly na faixa Howdy, onde marca o fim da rixa entre Yella e MGK. Sim, pra você que não sabe, antes mesmo da treta com o Eminem, Yelawolf já tinha uma treta com o MGK, que foi resolvida pouco tempo antes do álbum. Mas já que falamos do MGK aqui, não podemos esquecer da treta dele com o Eminem, onde muitos fãs do Slim Shady ficaram muito enfurecidos com Yelawolf ter dado espaço para o MGK num álbum com o selo da Shade Records. Mas parece que tudo foi resolvido, pois houve a aprovação do próprio Eminem. Detalhe, esse é um bônus que eu vou falar pra vocês, hein. Yelawolf e o DJ Paul, que estavam produzindo a música, queria que o Eminem participasse em Howdy. O Yella disse que mandou a faixa pro MGK e ganhou seu retorno. Só que quando ele foi mandar a faixa pro Eminem, não teve retorno. I can't take all the credit because DJ Paul hit me and was like, we kind of just had the same thought at the same time. He's like, listen, man, put MGK and Eminem on this record and let's fucking go. And I was like, Marshall will never go for that, man. I was like, I'll hit him up. So I said, you know what, I'm in. So I laid my verse, sent it to MGK, got MGK's verse back to me, and I sent that to Marshall. Crickets. I didn't hear nothing. I took that as he didn't want to do it, he wasn't into it, and then some months later, boom, he drops this diss record on MGK. Kamikaze, no one knew was coming. I didn't know he had a record in the bag. I didn't know he was even working on an album. So when it dropped, I had this song in my pocket. I already had. Oh. So MGK had it also to say,
well, since we're going through this, don't do that. I thought it was a G move, honestly. It kind of it was kind of like, well, what are we gonna do now? You have to now. Yeah, I gotta put this out. I put it out. Truth be told, loyalty, I called Marshall and I was like, yo, man, like, I got a record with homie and I really, really like it. DJ Paul produced it and man, he was like, man, fuck it, dude, run it. People need to hear that, you know? People want to hear that. Depois do Trunk Music 3, Yella começou a trabalhar no seu 6º álbum chamado Ghetto Cowboy, que seria seu primeiro álbum pelo selo independente chamado Slumerica, que eu vou falar mais desse selo um pouco pra frente. O primeiro single para o álbum foi Unnatural Born to Killer, lançado em agosto de 2019. O álbum foi lançado em 1º de novembro daquele mesmo ano, e foi um sucesso. Yelawolf tem várias influências vindas do country, do rock e também do hip hop, que vai desde Johnny Cash, DJ Paul, Bubba Sparxxx, Strugs Jennings, o próprio Eminem, que foi seu mentor, NWA e por aí vai. Ele é um cara muito versátil, o The Guardian já falou muita coisa sobre ele, que depois eu posso trazer em outros vídeos, e ele atualmente lançou 4 álbuns aqui em 2021, em um só fucking mês. Vocês entendem isso quanto é louco? Na minha opinião, eu achei meio bobeira assim, mas ele quis demonstrar sua criatividade, então ele dropou 4 álbuns em um mês. É o jeito independente dele, e eu acho que isso faz do Yella ser quem ele é. E isso é um grande destaque dele, ficar meio que no mainstream underground, não sei como falar isso. Ele é um cara muito versátil. E vocês lembram que eu falei sobre a Slumerica, né? Slum era um nome dado para as pessoas que cresciam em bairros e guetos mais pobres da região sul dos Estados Unidos. Hispânico, negro ou branco, não importa. Se você estava ali, você é um Slum. Yelawolf em 2012 transformou isso em algo a mais, criando assim seu selo independente, dando um significado muito além daquele que já tinha. Para Yelawolf, o que faz você ser um Slumerica é você ser inquieto, é você não ser estagnado em padrões, é você ouvir os boom baps mais pesados ao rock que vai até o country e por aí vai. E não importa se você seja um motoqueiro, um criminoso, um cara da cidade ou um cara da região rural, Slumerica é você abraçar um ideal que te impulsiona a você ter suas próprias ideias e seu jeito de viver. E desse selo isso virou uma marca onde ele tem site, até pouco tempo ele tinha uma loja que antes da pandemia estava aberta, onde as pessoas podiam cortar seu cabelo, comprar as roupas da marca dele, às vezes topar de frente com ele lá, ter uma conversa. E para quem quiser entender mais, existe um documentário chamado Yelawolf, A Slumerican Life, que foi lançado em 2020, e também acredito que já esteja no YouTube aí, vocês podem achar, pode pesquisar aí que vocês vão achar aí na plataforma. E eu espero que vocês tenham gostado, eu posso trazer mais vídeos dele, é só comentar aí embaixo aí, e também de outros artistas também. E também de outros fatos, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Enfim, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. Espero ver vocês nos próximos. E fiquem bem, até a próxima. Fui.